Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Olá, meus irmãos. Eu quero neste raiar de um novo dia, mais uma vez agradecer a Deus por estar de volta depois de alguns dias ausente, como os irmãos sabem, problema de saúde. Mas o Senhor nos deu graça e nós estamos aqui de volta com mais um raiar de um novo dia para agradecer a Deus por todas as bênçãos que o Senhor nos tem concedido e agradecer a Deus pela sua vida, que tem orado por nós, e dizer para todos os irmãos que é uma felicidade muito grande estar com todos vós e neste dia especial que é o dia chamado Dia dos Namorados, que de costume, todos os anos, nesta data, nós realizamos um encontro de casais e neste ano, por um motivo justo que todos sabem, nós não estamos com o nosso encontro, não faremos, por um motivo que todos sabem. Mas eu quero nesta manhã agradecer a Deus pela vida de todos os casais, de todas as famílias que são dignas do nosso apreço, do nosso apoio, e especialmente os assembleanos que convivem conosco e que têm nos dado todo apoio, que temos trabalhado juntos com muita graça de Deus na vida. Deus tem nos abençoado. Então eu quero nesta manhã, para uma palavra rápida, eu quero trazer aqui um texto referente a um casal que aparece na Bíblia, no Novo Testamento. Eu quero ler alguns versículos e mencionar este casal em rápidas palavras. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, no versículo 24 em diante, que nos diz assim: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Então eu quero deixar esses 3 versículos da palavra de Deus, que é o versículo 24, 25 e 26. O 26 se refere exatamente à atitude do casal que nós mencionamos, Áquila e Priscila. Esse casal que esse texto menciona nos traz um exemplo lindo. Quem era Áquila? Quem era Priscila? Eles eram judeus. Áquila era judeu e estava morando em Roma, quando em 49 o imperador Cláudio declarou a expulsão de todos os judeus que estivessem em Roma. E esse casal tiveram que sair. E eles saíram de Roma, e foi exatamente nesse período que eles se encontraram com o apóstolo Paulo. Provavelmente eles já tinham conhecido o Evangelho, e a Bíblia Sagrada diz que eles eram um casal, segundo o texto, um casal bem equilibrado. Primeiro, eles eram, os dois trabalhavam na mesma profissão. Eles eram feitor de tendas, que naquela época era exatamente um ofício que muito se explorava, e eles dois trabalhavam fazendo tendas. Então, eles eram realmente um casal de uma história de união, uma história
que nos dá um exemplo maravilhoso, quando o casal se entende primeiro profissionalmente e começam a trabalhar juntos com o mesmo objetivo, trazendo para os seus um testemunho de alguém que tem um compromisso com a vida, que tem um compromisso com os ideais para o futuro e que são realmente responsáveis por aquilo que fazem profissionalmente. Então, esse exemplo nós precisamos aprender como servo de Deus, como casal, aqueles que são casados, e tomar como exemplo este casal que nos traz de início este maravilhoso exemplo de unidade, vivendo com o mesmo objetivo. Segundo, eles, ao se encontrar com Paulo, a Bíblia Sagrada nos diz que eles atenderam o ensinamento de Paulo e fizeram uma amizade tão forte com Paulo, que uma certa vez, segundo está escrito em Romanos, no capítulo, deve ser o 16, que eles arriscaram as suas vidas por amor a Paulo. Quando na perseguição de Paulo, esse casal, eles arriscaram a vida em defesa de Paulo. Então, este exemplo, o segundo exemplo de um casal que nesta manhã nos serve também para o nosso perfil de cristão, é essa preferência pelo ensinamento da palavra de Deus e esta consideração por aquele que ministra a palavra do Senhor. Então, eles arriscaram as suas vidas por amor a Paulo, porque eles se apegaram ao ministro do Senhor pelo ensinamento que eles recebiam de Paulo. Quando eles vieram para a cidade de Corinto, e a Bíblia Sagrada nos faz saber que de lá eles foram enviados para Éfeso, e ali esse casal nos dá um exemplo maravilhoso de zelo pela doutrina da palavra do Senhor. Observe que quando eles estão em Éfeso, ali chega um irmão, um pregador chamado Apolo, um homem dedicado na palavra, eloquente, que tinha uma mensagem fervorosa. Ele era um homem dedicado, mas ele estava ainda com o ensino doutrinário incompleto, pois ele não conhecia acerca do batismo com o Espírito Santo, pois ele somente conhecia o batismo de João. E quando esse casal, Áquila e Priscila, ouviram ele ministrando, eles tomaram ele, convidaram ele e levaram para a sua casa, e ali instruíram aquele irmão Apolo. Então isso aqui nos mostra que esse casal, esse casal era zeloso pela doutrina da palavra do Senhor, e eles tinham prazer em discipular aqueles que estavam ao seu alcance. Nesta oportunidade, a Bíblia Sagrada diz que quando aquele pregador foi instruído e desejou sair dali para alcançar outra região, ele foi bem recomendado pela igreja em Éfeso, pois tinha sido discipulado por esse casal, Áquila e Priscila. Então, meus queridos irmãos, casais que nesta manhã estão ouvindo esta rápida palavra, gostaria de deixar para você o exemplo deste casal. Primeiro, eles aceitaram a palavra de Deus e eles demonstraram unidade naquilo que eles faziam. Eles não divergiam profissionalmente. Não é porque o casal tem uma profissão, o marido uma profissão e a esposa tem outra, que precise divergir um do outro, poder viver unido, exercendo profissão diferente. Contudo que, se os dois exercem a mesma profissão, ainda bem melhor, quando se entende profissionalmente. Então, eles trabalhavam juntos e deixaram um exemplo
para os seus seguidores. Depois, o apego com a palavra de Deus e com o ministro do Senhor, o apóstolo Paulo, que ministrava a palavra. Eles se dedicaram, eles foram bem discipulados, eles foram bem ensinados e passaram a amar o apóstolo Paulo de tal maneira que arriscaram suas vidas para defendê-lo. Então, isso é o segundo exemplo de um casal que pode nos ajudar nesta manhã. Você que está ouvindo esta palavra, eu não sei qual é o seu apego com o seu pastor, com o seu ministro, mas uma coisa eu digo: aqueles que dedicam as suas vidas à palavra de Deus e dão ouvido aos ensinamentos pastorais, eles passam a amar o seu pastor e passam a ter uma dedicação por eles, porque eles sempre velam pelas suas vidas, como quem vai dar conta delas diante de Deus. Então esse casal nos dá esse exemplo. Em terceiro lugar, eles nos dão um exemplo de discipuladores. O que eles aprenderam de Paulo, eles ministraram para o irmão Apolo, que foi bem discipulado e preparado para ser um obreiro pentecostal. Então, muitas pessoas fazem alguns questionamentos, por que o nome de Priscila aparece primeiro do que o de Áquila, se é que ela é a esposa, e ele como esposo. Eles fazem alguns questionamentos. Uns dizem que ela tinha mais influência do que ele, porque o seu nome era Prisca, e esse nome era de uma família nobre, e por isso que ela tinha mais influência, o nome Prisca, e com isso eles dão essa ideia. Mas outros dizem que ela tinha um temperamento mais forte, e por isso também o nome dela aparece primeiro. Mas tudo isso não passa de especulação. O que é interessante é nós saber que o exemplo que eles deixaram como casal foi um exemplo excelente, maravilhoso, como servo do Senhor, obreiros do Senhor, e que podem nos ajudar. Eu quero deixar essa palavra para você que neste dia está comemorando o Dia dos Namorados. Esse dia em que todos querem demonstrar o seu maior carinho pela sua esposa, a esposa pelo esposo, todos querem se banquetear. Isso é bom, isso é maravilhoso, isso é normal. Eu também gosto disso e amo isto, mas não posso deixar de dizer que nós, como casal que somos, precisamos lembrar que, acima de tudo, deve reinar em nossa vida este amor cristão que nos leva a amar a palavra de Deus e priorizá-la em nossa vida. Então, meus irmãos, casais namorados, eternos namorados, porque também muitos comemoram esse dia enquanto são apenas namorados, mas depois que se casam, esquecem deste dia ou não comemoram mais, não são mais namorados, deles que passam a ser só amigos, e outros nem amigos são mais, apenas vivem por um compromisso, ou vivem uma vida de desunião. Outros vivem na mesma casa, mas não são mais nada um do outro. Mas você que está me ouvindo, que é cristão, depois que nós nos casamos, é que nos tornamos verdadeiros namorados, porque passamos a conviver com o nosso cônjuge e o nosso amor cresce a cada dia. Quero agradecer a Deus. Este ano, se Deus me permitir, completaremos 43 anos de casados, e cada dia que se passa, mais namorados somos, porque amamos um ao outro, e com amor que o Senhor realmente é testemunha disso. Então, quero deixar como exemplo esse testemunho também para você que está começando. Se você está só com um ano, metade de um ano, 2 anos, 3 anos, saiba de uma coisa: há muito chão para se caminhar. E quanto mais anos se passa, mais você deve amar o seu cônjuge e deve respeitá-lo e apoiá-lo. O marido deve apoiar a sua esposa na vida espiritual, deve cuidar da sua vida espiritual, como pastor, orando por ela, ensinando e apoiando como uma serva de Deus.
mas também deve cuidar da sua vida emocional, porque, meus irmãos, hoje se sofre mais problema emocional do que qualquer outro problema de vida. Então, o marido deve também cuidar da vida emocional da sua esposa, ajudando, apoiando, consolando e estando ao seu lado para o que for preciso. E, do mesmo forma, a esposa deve fazer o mesmo. Então, eu quero que neste dia o Senhor nosso Deus, o Pai da Glória, abençoe cada casal, cada família, cada casal de namorado, que nesse dia, você que ainda está apenas noivo, você deve se considerar uma pessoa responsável, fiel, pelo seu compromisso com a sua noiva e você noiva com o seu noivo. Tenha a mesma fidelidade como que fossem casados, porque como cristãos que são, precisam de uma vida de fidelidade um para com o outro, pois isso é o que nos ensina a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos conceda graça e que todos fiquem na paz do Senhor. E eu quero convidar você para orarmos juntos nesse momento. Nosso querido e eterno Deus, nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos te agradecendo por esta manhã maravilhosa, este dia que nós estamos comemorando o Dia dos Namorados. Eu te peço uma bênção por todos os casais, por aqueles que estão noivos, que o Senhor abençoe a união de cada um, a família de cada um, Senhor, conservando em paz, dando saúde espiritual, emocional e física, para que todos possam desfrutar da tua paz. Que o exemplo deste casal, do qual mencionamos, sirva para todos nós como exemplo de vida cristã, para a nossa vida, para a tua igreja, Senhor, e todos quanto ouvirem esta palavra. Nos abençoe firmemente na tua palavra, por nós pedimos tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe você nesse raiar de um novo dia e fique com Deus na paz do Senhor Jesus.